Você provavelmente já deve ter assistido a vídeos como esse. E por acaso pensou que as asas poderiam quebrar a qualquer momento? Então achei legal explicar o porquê isso acontece. Vem com a mamãe! Sou Tati Mônico, piloto de Boeing 737 e produtora aqui do canal Mamãe Piloto. Não é inscrito ainda? Clica aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo e dê o seu joinha, porque eu tô sempre postando muitas novidades e curiosidades dessa aviação. Hoje estarei falando então sobre as asas dos aviões, especificamente o porquê elas são tão flexíveis, o quanto elas podem ser flexionadas, como elas são construídas e se existe alguma forma que possa fazê-las quebrar. Então, se você já viajou de avião e ficou sentado na janela e olhou para as asas, especialmente se estava passando por alguma turbulência, você percebeu que as asas ficavam balançando. E eu sei que isso deixa muitos passageiros um pouco tensos, principalmente se ele nunca voou ou se tem medo de voar. Primeiro vou contar como as asas são construídas. Gente, as asas dos aviões são responsáveis por criar a sustentação do avião no ar. Isso significa que todo o peso do avião precisa ser suportado pelas asas, que no caso do Boeing 747 ou do Airbus 380 são centenas de toneladas. Além de que as asas suportam o peso e as forças G, ou seja, as asas suportam bem mais do que somente o peso do avião, que já não é pouca coisa. Então tenha em mente que as asas são muito reforçadas e muito bem construídas. Então as asas e a wing box, que é o ponto onde a asa é conectada com a fuselagem, é provavelmente a área mais resistente do avião. Os aviões possuem duas asas paralelas. E em cada asa, geralmente tem duas longarinas. Pode ter mais, depende de qual avião. Que vão das pontas das asas até a wing box, onde elas são conectadas com o charuto do avião. E junto com essas longarinas são construídas as ribs, uma espécie de costela, no formato aerodinâmico das asas, e em seguida é coberta com alumínio. E todas essas forças aerodinâmicas são divididas entre a pele do avião, que é o alumínio, as ribs e as longarinas. E o material em que são feitos são muito duráveis e leves quando se está construindo o avião. Gente, vocês estão vendo a importância do inglês na aviação, né? Então, se você tem interesse em melhorar o seu inglês e se preparar para a prova do ICAO, eu indico a escola digital Cítero. Eles possuem um método Step Climb, que é o curso de inglês do básico ao avançado voltado para a aviação. São mais de 40 aulas em vídeo, simulados interativos do ICAO, aulas de conversação ao vivo, onde você mesmo agenda o melhor dia e horário, mentorias semanais, rede social exclusiva e acesso completo na plataforma. E usando o meu cupom de desconto MAMãE100, você terá R$100 de desconto e terá o dobro de tempo de acesso ao curso. Você terá 1 ano de acesso. E eles acreditam tanto nesse método que ainda dão garantia do seu dinheiro de volta. Então não perca tempo e se prepare para a prova do ICAO. Vou deixar o link e o cupom de desconto na descrição desse vídeo. Agora eu vou falar por que o material escolhido para a pele do avião é o alumínio. Quando se fala em alumínio, nós já pensamos em uma lata de refrigerante, que pode ser facilmente amassada com as mãos. Mas isso é completamente diferente. Para construir um avião, são usadas ligas de alumínio, que é extremamente duro e durável. E outro ponto positivo de usar longarinas e ribs na construção dessas asas é que elas ficam ocas, então é possível colocar combustível dentro das asas. E você pode estar se perguntando por que a gente coloca combustível nas asas. É justamente para balancear
e dividir o peso em todo o avião, evitando a sobrecarga nas asas. Por exemplo, nós temos o tanque central também, que fica localizado no charuto do avião, na barriga do avião. Mas esse combustível é consumido primeiro para que as asas suportem menos forças. A wing box é localizada logo à frente do compartimento do trem de pouso principal. É praticamente um alongamento das asas. Possui longarinas e é fixado no avião com centenas de parafusos. E sobre essa flexibilidade, quando você está sentado na janela e vê as asas balançando, significa que foi uma construção saudável. Ou seja, a carga, as forças estão sendo divididas igualmente com todos os componentes e não somente em um único ponto. Então, se as asas fossem rígidas, isso significaria que todas as forças estariam concentradas em poucos pontos, como por exemplo somente nos pontos em que as asas são conectadas com a fuselagem. Aí sim seria ruim, porque esse componente sofreria fadiga e poderia se quebrar. Então agora, a próxima vez que você estiver na janela e vir as asas balançando, você vai pensar: que bom, está tudo certinho. Outra coisa, as asas podem se flexionar diferentemente em cada fase do voo. Na decolagem, por exemplo, é o momento de maior flexibilidade dessas asas, porque é o momento em que o avião está mais pesado, por estar cheio de combustível, e precisa de uma força de sustentação maior para sair do chão e subir. E como a sustentação vem somente das asas, essa pressão força as asas a se flexionarem, como vocês podem ver nessas decolagens do 787 Dreamliner e no Airbus 350. E vocês podem ver as asas balançando durante a turbulência e pensar: quais são os limites que essas asas suportam? Existem diferentes limites para cada tipo de aeronave, mas as aeronaves de transporte aéreo, como o Boeing 737 ou o Airbus 320, têm um limitante de força G, que varia de -1 a mais 2,5. Então é nesse intervalo que deve se manter em condições de voo normal, como em curvas ou em turbulências moderadas, por exemplo. Gente, esse intervalo é muita coisa. E quando o avião é construído, ele é feito para suportar muito mais forças do que isso, para se ter uma enorme margem de segurança. Algumas aeronaves, como o Boeing 787 e o Airbus 350, não têm suas asas feitas de ligas de alumínio, e sim de material compósito. Ou seja, esse material é formado pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de melhor qualidade. E esse material compósito é mais flexível que o alumínio. Então você vai ver as asas balançarem mais nessas aeronaves do que nas outras. Mas também tem que levar em consideração a envergadura. Quanto maior a envergadura, mais vai balançar. Então, se você pegar as asas de um Boeing 747 ou um Airbus 380, como elas são maiores, elas possuem mais peças em sua composição, onde todas as forças são distribuídas. E por terem mais componentes, por consequência, elas têm maior amplitude. E também, se você estiver voando nessas grandes aeronaves e passar por uma turbulência, vai sentir menos o balanço do que nas aeronaves menores, porque esse balançar das asas suavizam o desconforto das turbulências. Agora vamos lá. O que poderia realmente quebrar uma asa do avião? São condições raríssimas e improváveis de acontecer, como por exemplo, entrar dentro de uma tempestade severa. Porque dentro de uma tempestade existem ventos muito fortes em todas as direções, ou seja, turbulências inacreditavelmente severas. Então, se você estiver voando dentro dessas tempestades, dentro dessas formações, tipo um furacão, por exemplo, essas condições podem colocar a aeronave fora do envelope de segurança para a qual ela foi projetada e pode ter quebras em sua estrutura. Mas
Provavelmente não será as asas a primeira a se partir, porque é a estrutura mais forte do avião. Mas as aeronaves possuem radares meteorológicos altamente modernos, que nos mostram as formações direitinho, desde pequenas nuvens quanto tempestades. Além de que também as vemos somente olhando para fora da janela. Então, voar diretamente para dentro dessas formações meteorológicas extremas é muito, muito raro. Praticamente nunca vai acontecer. E outro fator que pode levar uma aeronave a se quebrar em voo é uma manutenção pobre, mal feita. Quando um avião é construído, seus componentes são testados usando milhares de sensores. E eles passam as informações desses sensores para um módulo de computador. E esse programa detecta em quanto tempo cada componente começa a se desgastar. E coloca no manual de manutenção o momento de troca de cada componente. Vamos supor que depois de 15.000 ciclos, certo componente mostra sinais de fadiga. Então, o fabricante informa a empresa que adquiriu aquela aeronave que quando a mesma atingir 10.000 ciclos, o operador deve verificar esse componente de forma não destrutiva, ou seja, utilizando os equipamentos ultrassônicos, ou até mesmo pode solicitar a troca desse componente. Não trocaria toda a asa, somente esse componente. E isso é feito durante toda a vida útil da aeronave, com todos os componentes dela, divididos em cheques de intervalos regulares. Cada componente em seu intervalo específico. Em novos modelos de aeronaves, que são consideradas frota líder, os cheques são muito mais rigorosos, por se tratar de um novo projeto. E quando alguma coisa acontece com uma aeronave da frota líder, é repassado imediatamente para todas as outras operadoras checarem o equipamento que teve problema e verificar se estão funcionando apropriadamente. As agências reguladoras de cada país ou continente irá ficar em cima de todas as companhias, verificando se elas estão cumprindo todos os procedimentos de manutenção requeridos pelos fabricantes. E se por acaso não cumprir, essa empresa vai para um tipo de lista negra. E vários países não permitem a entrada de aeronaves cujas companhias estejam nessa lista negra, como a Europa, Estados Unidos não aceitam entrada. Então podem ficar tranquilos em relação às manutenções. E da próxima vez que virem as asas balançando, está tudo normal. É como tem que ser. Beijo, gente, e até a próxima!